João capítulo 15. Esse texto acho que eu preguei há quase 2 anos atrás. Ele é um texto tremendo, meu irmão. Jesus, a videira verdadeira. Aleluia. João capítulo 15, nós vamos ler o versículo 1 e o versículo 2. Todos acharam, amém? Nessa manhã, eu acho que o Espírito Santo vai revelar para você grandes coisas, e vai tirar muitos monstrinhos que tem dentro de você. Por que isso, por que aquilo, por que eu passo por lutas, por que eu não passo, qual que é o tempo que eu estou vivendo. Então, preste atenção, meu irmão, nessa palavra, minha irmã, para que o Senhor possa falar, se revelar de forma poderosa nessa manhã. Diz assim: eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele faz o que? Ele corta. Todo ramo que dá fruto, o que ele faz? Ele poda, para que produza ainda mais. Espírito Santo de Deus, essa é a tua palavra, Senhor. Aleluias, essa é a tua palavra. Espírito Santo de Deus, age, Senhor, nessa hora, meu Pai. Espírito Santo de Deus, age nessa manhã, Pai, no nosso coração. Espírito Santo de Deus, age hoje poderosamente sobre a tua igreja, sobre o teu povo, Senhor. Espírito Santo de Deus, fala conosco hoje, Senhor. Sabemos que nós precisamos ser, Senhor, ministrados por Ti, Jesus. Então, Deus, usa-me, Pai, Senhor, mas fala também comigo, fala com os meus irmãos que aqui estão. Seja a presença do Senhor sobre nós. Amém, igreja. Glória a Deus. Esse texto, meu irmão, foi declarado por Jesus aos seus discípulos. Esse texto de João capítulo 15 é um texto maravilhoso. Jesus, meus irmãos, ele já estava nos versículos anteriores, 12, 13, 14, ele já estava fazendo menção, já estava prevendo que a sua morte estaria perto. Ele já estava dizendo aos seus discípulos, ele começa a fazer algo que era inédito, ele começa a lavar os pés dos seus discípulos, para dizer que nós precisamos ser servos. Aí, meus irmãos, depois ele começa a falar que ele era o caminho, a verdade e a vida. Ele começa a trazer uma direção, qual que era o caminho que poderia as pessoas se chegarem a Deus. E aí, meus irmãos, o capítulo 15, alguns estudiosos dizem que pode ser depois do Getsemane, pode ser antes ali daquele período da crucificação, pode ser na ceia ali, na última ceia, mas não há uma certeza, mas é bem próximo do tempo que ele vai ser crucificado. É praticamente quase as últimas palavras que Jesus estava trazendo. E é importante a gente ter atenção, porque se é as últimas, próximo da última, tem importância. E aí ele traz essa palavra: eu sou a videira verdadeira. Ele está dizendo: oi Jesus, eu sou a videira verdadeira, lá a árvore, meu irmão. E ele está dizendo: o meu Pai, que é Deus, é o lavrador, é aquele que cuida da árvore. E aí ele traz, meus irmãos, esse texto fala de 2 tipos de ramos, galhos. Ele fala que numa mesma árvore tem um galho que não dá fruto nenhum, um galho lá seco.
E ele fala que nessa mesma árvore tem um galho que dá frutos. Mas na mesma árvore que é em Cristo, ou seja, pessoas que estão servindo o Senhor, que vivem para o Senhor, que conhecem o Senhor, que um dia entregaram a sua vida para o Senhor. Ele não está falando de pessoas que não conhecem, ele está falando de pessoas que estão na mesma árvore, galhos, ramos que estão na mesma árvore. Mas existe dois tipos de galhos aqui, que a Bíblia fala: o ramo que não dá fruto. E esse ramo que não dá fruto, o que acontece com ele? Ele é cortado. E o ramo que dá fruto, o que acontece com o ramo que dá fruto? Ele fica tudo de bom? Não, ele é podado. Aqui a Bíblia vai falar hoje de um processo tremendo, meus irmãos. O processo daquele que não dá fruto, aquela pessoa que está no Senhor, mas não quer mais produzir, aquela pessoa que só está na árvore, mas ela não quer saber mais de abençoar, ela não quer saber mais de falar do amor do Senhor, ela não quer viver um tempo novo com o Senhor, ela não está preparada para o Senhor trabalhar mais na vida dela. A arrogância, o orgulho, ou a falta de empatia pelas pessoas, ou a acomodação com o mundo, está vivendo normal. E aí nada mais muda. A Bíblia fala que ele vai cortar, é um processo de corte. Mas está falando também que o galho que dá frutos, meus irmãos, ele precisa ser podado para dar mais frutos. Eu coloquei aqui o tema da palavra: a poda não é somente para dor e destruição, mas a poda ela é necessária para que possamos dar mais frutos no Senhor, amém? Amém, meus irmãos? Chega um certo momento na vida de toda pessoa, todo cristão, toda pessoa que serve a Deus, que se ele não for podado, ele não vai produzir mais frutos. Você sabia disso? Tem um tempo determinado pelo Senhor que nós precisamos passar pela poda de Deus, pela tesoura do Senhor. E por que é importante isso? Porque se uma árvore não for podada, ela não gera frutos da forma que tem que ser. Meu irmão, a Bíblia fala aqui de duas características: aquele que dá e o que não dá. Os dois sofrem. Um corte ou uma poda, ela é dolorida, é ou não é, meus irmãos? As duas envolvem ou uma tesoura ou um machado, mas as duas envolvem sofrimento. Se você for cortado, você vai ter sofrimento. Aquela pessoa que um dia conheceu o Senhor Jesus e hoje não está mais, aquela pessoa que foi cortada, a pessoa sofre, meu irmão, e não sabe, mas a poda também envolve também um tipo de sofrimento. A poda, meu irmão, tem que vir com a tesoura, você tem que vir com aquela tesourona, você tem que vir com o machadinho, você tem que cortar para poder produzir mais. Preste atenção, você que está aqui nessa manhã, entenda uma coisa: para que Deus possa usar mais a sua vida, para que você possa viver um tempo novo do Senhor, para que você possa estar na vontade do Senhor, necessário é que o Senhor pode a sua vida. Tem pessoas que acham que já chegou o tempo dela, e está tudo bem, e eu estou maravilhosamente bem. Meu irmão, se você achar isso, eu não preciso mais da poda, eu não preciso mais ser tratado, você está enganado, você está enganada, porque você vai passar uma estação, e você não vai viver o novo do Senhor na sua vida. Por isso tem pessoas até hoje no nosso meio, que você vai ver a vida dela, passar 1 ano, 2 anos, e você vai falar: essa pessoa não cresce mais. Essa pessoa não está disposta mais a mudar, a crescer, a viver um tempo novo do Senhor, a viver uma estação nova do Senhor. Sabe por quê? Porque ela também não está disposta a estar nas mãos do mestre, do lavrador que tem o poder para cuidar da árvore. Amém, igreja? A poda é um compromisso de Deus para o nosso futuro. Preste atenção, a poda de Deus nas nossas vidas é um compromisso que Ele tem para nos melhorar, para nos aperfeiçoar e para continuar abençoando as nossas vidas no futuro. Deus, Ele poda hoje, nós não entendemos muitas das vezes o que está acontecendo, porque esse processo nas nossas vidas, mas quando esse processo de poda acontece, você começa a viver um tempo novo do Senhor, aleluias. Quando você poda, meus irmãos, você diminui.
Quando você poda uma planta, você corta ela, você diminui, aparentemente ela fica até feinha. Mas o lavrador, meu irmão, o agricultor, aquele que sabe trabalhar, ele corta, ele tira as impurezas, ele tira o que é errado, ele tira o ruim. Aí quando passa o tempo certo, aquela planta, aquela árvore está muito mais bonita e dá novos frutos. A poda é uma forma de Deus dizer para você: eu te amo. Aleluia. A gente vai conversar, eu converso com algumas pessoas na igreja, a gente faz aconselhamento. E algumas pessoas chegam para mim, ou para minha esposa, e falam: não, pastor, eu estou no melhor tempo. Não, eu não aceito essa correção, eu não aceito isso, eu não aceito aquilo, ou eu não concordo com isso. Porque aonde eu já cheguei, ou o tempo que eu tenho, eu já conheço o Senhor. Não, a Bíblia fala que nós precisamos prosseguir em conhecer ao Senhor. Caminhamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Se hoje eu achei que eu estou com a bola toda, Deus precisa vir e podar, porque se Ele não podar, nós não continuamos avançando. Amém, igreja? É necessário a poda, é dolorido, é ruim. Mas quando você corta certinho, você poda, você faz o processo correto, os frutos vão vir mais bonitos, vão vir mais viçosos, eles vão vir em maior quantidades, eles vão vir no tempo certo, você não vai ter nada impedindo. Então, meu irmão e minha irmã, abra o seu coração nessa manhã, peça a Deus o seu entendimento e deixa Ele podar a sua vida, aleluia. A poda é uma forma de Deus dizer para você: eu te amo. Não podemos entrar em uma nova estação na nossa vida, meu irmão, se você não podar a forma anterior que você estava vivendo. Você não pode entrar do mesmo jeito. Você não pode entrar, isso é claro, meus irmãos. Você olha aquelas pessoas que cuidam, que vão lá, que querem gerar frutos, eles vão lá, eles adubam, eles cuidam, eles cortam, eles fazem tudo certinho, aparentemente está tudo morto. Não, na próxima estação, quando vir a chuva, quando vir o nutriente, vai vir o tempo do Senhor e vai crescer uma árvore muito melhor, vai dar frutos mais viçosos. A importância da poda, da tesoura em uma árvore. Por que você corta o cabelo e fica mais bonito? Porque quanto mais você corta, mais você tira. Dá mais brilho, não é isso? Né? As mulheres sabem disso aí. Dá mais brilho. Você fala: eu vou cortar o cabelo para quê? Porque precisa ter um brilho melhor, precisa ter um cuidado melhor, e ele cresce melhor. Quando aparentemente você olha e pensa: está diminuindo, aparentemente está ficando menor, aparentemente eu estou me diminuindo. Não. Você está na vontade do Senhor para o seu crescimento, amém, meus irmãos? A poda é importante para todos na igreja. Todos nós precisamos passar pela poda. Eu estava lendo um artigo ontem, uma publicação numa revista, meu irmão, de engenharia agrônoma. E eu fui pesquisar, porque eu não entendo muito disso. O máximo que eu podo é minha pequena arvorezinha na frente da minha casa, meu irmão, que eles devem ter 50 centímetros por 50. E eu acho que eu sou super-herói quando eu faço isso, com aquela tesourona daquele tamanho. Né? E eu faço quando dá, quando ela já está exagerada. E quanto mais eu corto, mais ela cresce. Mas eu fui ler uma publicação ontem, e uma moça, uma engenheira agrônoma, estava falando sobre os 4 motivos para sempre realizar a poda em uma árvore. E eu achei interessante, eu anotei aqui alguns pontos que eu queria compartilhar com os irmãos, que ela fala a primeira importância de uma poda. Ela diz que a incidência solar se torna maior graças a esse processo. Ele diz que quando a copa cresce descontroladamente, ela acaba criando uma barreira que impede a total passagem dos raios solares. E aí eles têm que podar para que o sol chegue novamente naquela árvore. Aí o Espírito Santo ministrava no meu coração: a gente às vezes está tão cheio de si, está tão longe, está tão normal, que
o brilho, a presença do Espírito Santo não consegue chegar em nós, e quando Deus poda a gente novamente, nós começamos a ouvir o que Deus tem para nós, nós começamos a receber a luz do Senhor, a graça do Senhor. Aí eu pensei, uau, essa árvore então precisa ser cortada, podada, para que o raio de luz, o raio do sol se achegue até ela. Então eu falei, então quando nós somos podados ao Senhor, nós ficamos mais sensíveis à presença do Espírito Santo. Quando o Senhor nos poda, a presença dele vem diretamente sobre nós. Então Senhor, venha nos podar hoje. Segundo, meu irmão, que aquela engenheira agrônoma colocou, que a poda, ela serve para prevenir doenças e favorece o desenvolvimento. E ela escreveu assim: nem todo mundo sabe, mas realizar o processo de corte de uma árvore com certa frequência é essencial para manter a saúde da planta. Basicamente, a poda diminui o risco de doenças, porque evita o acúmulo, olha só, prejudicial de umidade ou mau uso de nutrientes. E eu, Senhor, o que isso pode nos agregar? Quando a gente fica muito sem estar na presença do Senhor, na poda do Senhor, na vontade do Senhor, meu irmão, a gente vai estar tanto cheio de nós, que a umidade vai vir, maus nutrientes vai acontecer, a gente começa a alimentar o nosso coração. Você já percebeu isso? Quando a gente não deixa Deus trabalhar conosco, nós começamos a colocar a ira no coração, você começa a falar mal das pessoas, ou você começa, a pessoa que falou alguma coisinha de você, você não é legalzinho, você já começa a colocar aquilo como uma raiz de amargura, eu não sou, você, presta atenção, você não fala legal, aí a pessoa já começa a colocar aquilo como algo grande, você não é um bom profissional. Meu irmão, presta atenção aqui em mim, uma pessoa comentou, você é um péssimo profissional, mas você tem mais de 100 pessoas que falam bem, mas você vai deixar aquela palavra falar para você. A pessoa fala, o seu casamento, mas você vive há 20 anos com a pessoa, e você está deixando uma única palavra vir contra você. Isso são, meus irmãos, a umidade, os malnutrientes, que nós não conseguimos enxergar, e somente com a poda do Senhor, somente com a ação do Senhor nas nossas vidas, que nós conseguimos, meus irmãos, eliminar esses maus, conseguimos tirar toda essa palavra. É um trabalho do perdão do Senhor, é um trabalho de resgate, é a presença de Deus que precisa ser real na sua vida. Você precisa se derramar para o Senhor novamente. Aí Deus vai tirando, olha, peraí, deixa eu limpar aqui, deixa eu tirar aqui, fazer uma poda com frequência, você vai eliminando, meu irmão. Fala, Senhor, que a tua mão seja sobre a minha vida hoje, aleluias. Que a presença do Senhor, meu irmão, possa vir eliminar todos esses maus das nossas vidas, em nome de Jesus. E que nessa manhã, a poda do Senhor venha, meu irmão, para que você possa crescer, para que você possa viver um novo tempo, para que você possa experimentar qual é a agradável, boa, perfeita vontade de Deus para a sua vida, para a sua casa e para a sua família. Não reclame no tempo que você está vivendo, não reclame, meus irmãos, às vezes, da estação que você está passando, não reclame, meus irmãos, às vezes, sabe por quê? Porque Deus, Ele sabe o que Ele está fazendo. Aparentemente dói um pouquinho, Deus tem que tirar pessoas, Deus tem que confrontar você, Deus tem que mudar o que você acredita, às vezes Deus não aceitar aquilo que você aceita, mas pode ter certeza que é muito melhor do que nós podemos imaginar. Aleluia, aleluias, glória a Deus. Terceiro, meu irmão, que está aqui, o corte da árvore favorece a apresentação estética. Olha que interessante. Quando se poda uma árvore, o visual fica mais bonito. Você às vezes está meio caído, você não sabe por quê. Às vezes nós precisamos de um renovo do Senhor. Que nessa manhã o Espírito Santo possa vir para renovar as nossas vidas. Aleluia. Eu falei do cabelo, né? Como que as mulheres gostam de ficar bonita, né, meus irmãos? E glória a Deus por isso, né, irmãos, né? Porque a pessoa se sente bem, se sente feliz. Quando você está esteticamente, você muda, você dá um ânimo novo.
Você põe uma roupa diferente, faz um corte. Você fala assim, ó, é um tempo novo, eu estou vivendo um tempo novo, meu irmão. Não aceite viver na mesmice sempre. Eu sou assim, eu não estou nem aí, as pessoas têm que me aceitar. Não, Deus às vezes quer colocar um tempo novo na sua vida, meu irmão, e que isso provoque também a sua estética, o seu exterior, que você seja provocado a viver um tempo com o Senhor, um tempo de novidade. Por fim, o quarto item do artigo ela coloca, que eu achei interessantíssimo, que fala do corte. A manutenção em uma poda evita a remoção total da árvore. Eita! Ela diz aqui, ó, ter cuidados contínuos, consistentes e preventivos é essencial para evitar os acidentes que toda uma árvore pode ter, especialmente as de grande porte. Meu irmão, quando você cresce muito, quando você está muito com o Senhor, chega um tempo que você tem que olhar e tem que falar, Jesus, chegou o tempo da poda novamente. Meus irmãos, a poda é para todos que estão na igreja, é para os pastores, é para os líderes, é para os voluntários, é para os irmãos. Meus irmãos, a poda é para todos que estão na igreja. Eu constantemente, Deus vem me podar, e às vezes que eu acho que eu estou crescendo, que eu estou me achando, vem a poda, a tesoura do Senhor e fala, opa, peraí, deixa eu parar aqui, para que ele continue crescendo, que ele continue caminhando, porque se for do jeito dele, ele vai tropeçar, ele vai crescer demais, e quando vier uma chuva forte, ele vai ser o primeiro a cair. Quando, ele não tiver no fruto, se é para dar hora de dar o fruto, não vai dar o fruto. Então constantemente Deus vem com a tesoura dele e poda. Na hora nós não gostamos, Senhor, para, Deus, para com isso, Senhor, para, Deus. Mas Deus fala, não, calma, tudo tem um processo, e tudo tem uma vontade, mas o resultado final vai ser muito melhor, aleluias. O resultado final é o que importa. O processo ele é dolorido, o processo às vezes é longo, o processo custa às vezes abrir mão de certos benefícios, mas você vai falar obrigado, porque quem é o lavrador é Deus nas nossas vidas, amém, meu irmão? O segredo era estar na videira verdadeira. Preste atenção aqui, o segredo é você nunca sair da videira verdadeira. Porque quando nós estamos alicerçados na videira, o lavrador vai vir para cuidar de nós. Agora, aquele que já não está mais fazendo parte da videira, meu irmão, aí não tem como o lavrador vir participar. Deus só vai agir, meu irmão, se verdadeiramente você estar com o Senhor. Por isso que é a importância de você nunca se afastar do Senhor. Por isso que é importante você nunca deixar de estar na presença de Deus. Por isso que é importante você estar, meu irmão, com luta, sem luta, com dor, sem dor, no dia bom, no dia mau, na alegria ou na tristeza, na riqueza, na pobreza, em qualquer situação, eu estar na videira verdadeira, porque a certeza que quando eu estou, o meu galho, o meu ramo, está na videira verdadeira, o lavrador vai vir no tempo dele, e vai podar e vai fazer a vontade dele, aleluias. Você hoje pode estar perguntando, pastor, mas como assim? Eu estou num período que eu não estou entendendo. Peça a poda do Senhor. Jesus, eu estou aqui disponível. Às vezes Deus vai confrontar. E sabe que Ele mexe muito com o nosso orgulho? Isso é tremendo. Deus mexe muito com os nossos pensamentos, sentimentos. Deus conflita nos meus irmãos, é a poda do Senhor. Às vezes o que eu achava que era o certo, Deus pode falar, não é assim que faz. Eu quero mudar tudo isso. É necessário vir a tesoura de Deus em nossas vidas, sabe por quê? Porque Ele precisa nos diminuir, amém? A poda, preste atenção, nos força a viver um momento novo de Deus em nossas vidas. Quem quer viver momentos novos do Senhor, meu irmão? Glória a Deus pela sua vida. Esteja preparado para o tempo de Deus. Sabe aquela oração que Jesus fala, Senhor, se possível, Deus, passa de mim esse cálice. Como homem ali no sofrimento, meu irmão.
na lágrima de sangue, na dor, no suor, sabe, Deus, se for preciso, passa de mim, Senhor, mas que não seja feita a minha, mas a sua vontade antes de tudo. Às vezes esse processo pode ser um pouco dolorido, às vezes vai envolver choro, vai envolver tristeza, vai envolver tempo de solidão, você sabia? Às vezes você vai pensar que está sozinha, ou você vai pensar que você está sozinho, mas é o tempo que Deus está tratando, está mexendo, e o importante é o resultado final, o importante é os frutos que você vai dar, depois desse processo, de que Deus vai tratar na sua vida, o importante, meu irmão, é como que você vai sair depois desse processo, esse é o importante. Tem pessoas que não gostam de ser podadas, sabe por quê? Preste atenção aqui, meu irmão. Tem pessoas que amarram o passado junto dela, e eu não estou falando aqui de um passado ruim, eu estou falando de um passado bom. A pessoa amarra o passado junto dela, e ela fala assim, não, eu não preciso ser podado, eu não preciso ser podada, porque está tudo bem na minha vida, está tudo em paz na minha vida, profissionalmente eu estou numa bela empresa, e está tudo bem, eu não quero melhorar, está tudo bem, não é melhorar, para mim, e continua tudo igual. Só que, meu irmão, às vezes Deus quer podar um pouquinho, não precisa muito, mas Ele quer tirar algo, porque Ele quer que você continue avançando, você continua sonhando, você continua vivendo um tempo novo, mas você fica amarrado. Pessoas que ficam amarradas com relacionamentos anteriores, às vezes, não deu certo, mas foi muito bom, foi maravilhoso, aí foi isso, e Deus está querendo te tratar para você, tira aqui um pouquinho, tira ali um pouquinho, vai ter um tempo novo, e a pessoa fica amarrada, meu irmão, fica amarrada com o emprego, fica amarrada, meu irmão, não, Deus quer podar você, a pessoa fica assim, eu não sei o que vai acontecer de mim, se eu um dia perder esse emprego, se eu um dia sair dessa empresa, eu não sei, está tudo tão muito bom, meu irmão, viva na vontade do Senhor, na dispensação da graça do Senhor, para a tua vida, e viva o tempo hoje, falando, Senhor, continua fazendo a obra, eu não sei o dia de amanhã, mas o que eu sei é que quando eu estou na videira verdadeira, o lavrador continua sendo o mesmo, o lavrador continua agindo, o lavrador tem interesse, meu irmão, em fazer conforme agrada a Ele, a vontade dEle, não a nossa, aleluia. Não fique, meu irmão, achando que você já viveu tudo que você tinha para viver. Não se acomode no banco só da igreja. Tem mais pessoas perto de você que precisam ouvir o amor de Cristo, amém? Tem um vizinho seu que precisa ouvir o amor do Senhor. Tem um endemoniado próximo de você, às vezes, que precisa da libertação do Senhor. Tem um familiar seu que precisa do toque do Senhor. Ele não precisa só da cura física para aquele momento, mas ele precisa da salvação do Senhor para a vida dele, amém? Sabe onde você trabalha, meu irmão? Ali você pode ser um canal de bênção, então você tem que falar, Senhor, eu não vivi tudo que eu tinha para viver, não, Senhor, eu preciso me diminuir hoje, eu preciso ouvir a voz do Senhor, porque só assim para a gente ouvir a voz do Senhor, já percebeu como é que faz? Já percebeu como é que Deus trabalha às vezes? Deus tem que diminuir, porque aí você quebra o seu orgulho, quebra tudo que tem, aí você, Senhor, agora eu quero ouvir, Jesus. Fala comigo hoje. Não entendemos muitas coisas, meus irmãos, não entendemos porque muitas portas se fecham. Nós não entendemos às vezes os processos, por que as coisas não dão certo às vezes. Nós não entendemos às vezes porque nós estamos passando por certas lutas. Às vezes pode ser a poda do Senhor na sua vida. Não reclame a partir de hoje, comece a glorificar a Deus e falar, Senhor, eu sei que o Senhor está diminuindo hoje, porque em nome de Jesus eu vou crescer muito mais, vai ter um avanço do Senhor, vai ser um tempo do Senhor. Às vezes eu não estou entendendo porque é aquela porta que a gente sempre acreditou que era de Deus, e era mesmo. Mas chegou o tempo das arestas, meus irmãos, da tesourinha do Senhor, e nós não entendemos, pode estar sendo o tempo, pode ser a poda do Senhor, o importante é você estar ligado na videira verdadeira, amém, meus irmãos? Coloquei assim, tem momento que tudo dá certo na vida, é uma benção, não tem, meus irmãos?
Tem momento que nós estamos felizes, financeiramente, as coisas dão certo, o casamento, o relacionamento familiar com os pais, os irmãos, que sejam os amigos, tudo está a mil maravilhas, meus irmãos, saúde é o que nós temos, está tudo dando muito certo, nós estamos muito felizes, meus irmãos, no tempo que nós estamos vivendo, e glória a Deus, e nós louvamos, e nós viajamos, e nós prosperamos, e nós compramos bens, e meus irmãos, pode estar dando tudo certo, isso é bênção, mas tem vezes, tem tempos, que só a misericórdia do Senhor, que nós não entendemos, que às vezes nada dá certo, que às vezes tudo que você faz, meu irmão, você não consegue ver dando certo. Tudo bem que às vezes a gente tem a tendência de ser mimizento, você tem que acabar com isso também. Mas tem o tempo que a gente olha que as coisas não estão dando certo. Você faz de tudo. Você trabalha mais que você trabalhava. Você se esforça dentro de casa mais que você se esforçava. Você fala, pastor, gente fala assim, você não conhece a minha mulher. Eu vou falar os maridos, senão as mulheres vão ficar bravas comigo aqui. Você não conhece o meu marido, pastor? Fala para a Paulinha, pastora, você não conhece o meu marido? Eu já fiz de tudo, mais do que fazia, muito mais, e não dá nada certo. Eu me emprego todas as minhas forças em tudo e nada dá certo. Tem hora, meu irmão, que é o tempo da poda do Senhor, amém, meu irmão? Está vendo? Ninguém fala amém quando eu falo da poda. A gente não gosta. A gente não gosta, meu irmão, não gosta. A poda gera dor. A poda gera insatisfação no momento. A poda gera constrangimento. Mas ela é necessária, nós precisamos diminuir para que o Senhor cresça, amém, meus irmãos? Falei várias vezes, aqui aconteceu comigo algumas vezes, quando nós tivemos uma fase que tudo deu errado na nossa vida. Às vezes a gente tem essas fases. Eu lembro que nós compramos uma casa, eu e minha esposa, estava tudo dando muito certo. Compramos um imóvel, que era o nosso sonho, são uns 10 anos atrás, mais. E aí nós fomos mudar, meu irmão, 3 dias antes de mudar, fomos surpreendidos, a casa inteirinha foi roubada. Tudo, lustre, torneira, tudo, não conseguimos mudar. Quebraram tudo. E aí minha esposa, eu lembro que ela tinha pego lá todo férias, 13º e tal, tinha investido, nós fomos lá e compramos tudo de novo, ô Senhor, amém. Meus irmãos, um dia antes de a gente mudar, um homem pôs uma arma sobre nós e levou o nosso carro. Na noite nós estávamos preparando lá. E apavorou a gente. Falei, ô Jesus amado. Mas Deus foi bom, tinha um segurinho lá no carro, e eu falei, Satanás, você me envergonhou, agora eu vou te envergonhar. Fui lá e falei, agora eu vou comprar um carro muito melhor para envergonhar. Fui lá e comprei um carro que era dos nossos sonhos naquele momento. Compramos, meus irmãos, deu 6 dias, nem o documento estava no meu nome, parei num lugar, me roubaram de novo aquele carro. Por que vocês estão rindo, gente? Amor, nós vamos rir desses irmãos também, viu? Quando vier contar, viu? Vou até fazer coceguinha aqui. É para chorar, meus irmãos, eu chorei bastante. Uma pessoa me conhecia, falou assim, Gustavo, eu já falei aqui, cara, ele não era cristão, falou assim, acha um lugar para você se benzer, cara. Porque tá feio demais, cara. 3 roubos em menos de um mês. Eu falei, eu também não estou acreditando no que está acontecendo. Meu irmão, depois eu comprei o mesmo carro, diante de Deus, comprei o mesmo carro, o mesmo ano, a mesma cor, tudo para ninguém saber que tinha acontecido comigo. Eu estava passando vergonha já. De tanto vergonha eu estava passando, as pessoas falam assim, quem é esse camarada? É os tempos da poda de Deus. Que nós, naquele momento, não entendemos. Mas o Senhor precisava falar assim, é necessário, vou cortar aqui um pouquinho, Poda aqui, A Tati vem aqui, Essas plantas não são de mentira. Mas aqui não tem luz, fica fechada a igreja, não é propício o ambiente, mas você vê que elas estão toda semana lindas aqui, não é? Porque ela leva, ela tira, ela trata, ela cuida, ela tira as folhinhas que estão caindo, ela conserta, põe o nutriente, volta e a planta continua linda. Passar o processo, meu irmão, com Deus é maravilhoso.
E hoje, depois de uns anos, a gente lembra disso aí, a gente lembra, eu brinco, eu falo na brincadeira, porque eu falo mesmo, meu irmão. Eu dou risada mesmo, porque quando o Senhor tem um tempo, a gente tem que ser feliz por aquilo que Deus estava fazendo. Na hora a gente chora, mas depois vai vir um tempo de alegria. Eu falo, Senhor, obrigado. Foi um tempo de milagre, foi um tempo de renovo, foi o tempo que nós, eu e minha esposa, financeiramente mais crescemos depois, nós mais prosperamos, nós mais vimos a mão do Senhor agir, nós tivemos mais milagres acontecendo, nós, Senhor, glorificamos a Deus em mais livramentos e cuidados. E falamos hoje, quando nós olhamos para trás hoje, a gente fala assim, Senhor, obrigado, olha o que eu tenho hoje, mas naquele tempo foi necessária a poda do Senhor. A poda, ela é necessária. Deus está me deixando, pastor, todo remendado, glória a Deus. Continue na vontade, no processo do Senhor. Não entendemos muitas vezes como Deus trabalha. Tem a história de José do Egito, vocês lembram? O camarada é um camarada bom, gente. O menino confiava em Deus. Era só um jovem, ele não queria nada mais. O pai dele, na verdade, estava motivando ele a ser mimado. A culpa era dos pais. Normalmente a culpa é dos pais, né? Nós que mimamos os nossos filhos. Os pais estavam, o pai lá, Jacó estava passando mimando ele. E ele, meus irmãos, ele não tem o que fazer, mas ele vai lá, ele não faz nada, ele é vendido como escravo, ele é lançado lá dentro do poço. Quando tudo está bem, meus irmãos, quando tudo está bom, quando ele é contratado, lá ele é comprado, meus irmãos, para ser o líder lá da casa, lá, do servo de Faraó, de Potifar, meus irmãos, ele é acusado. E aí ele vai para a cadeia, quando tudo está pensando que está bom para a cadeia, mas Deus estava só podando ele. Depois ele se torna o grande governador do Egito. Não entendemos muitas vezes o trabalhar do Senhor nas nossas vidas. Eu não sei se você está nesse processo, se você chegou aqui hoje e não está entendendo, mas fica tranquilo, meu irmão, se você está na videira verdadeira, esse processo vem de Deus, amém? Essa poda vem do Senhor, e esse processo não é para a morte, não é para a destruição, esse processo é para viver a vontade de Deus, e viver o crescimento. Precisamos agradecer a Deus, às vezes, sabia, pelos processos. Foi dolorido? É dolorido? É, mas lá na frente nós precisamos agradecer a Deus. Sabe quem mais vai te ensinar, meu irmão? São os problemas do que as vitórias. A Bíblia mesmo fala, é melhor você estar numa casa de luto do que você estar no meio de uma festa, porque na casa de luto você aprende muito mais, meus irmãos. Ontem nós estávamos lá na casa da Ivonete, do Fernandinho, ontem à noite. Fomos dar um abraço neles, porque hoje enterrar hoje, nós não poderíamos estar lá. Agora está acontecendo velórios, vão enterrar daqui a pouquinho. E nós fomos lá, e a casa estava muito choro, muito tristeza, que não seria diferente. Mas naquele lugar, nós ficamos uma hora e meia, foi um tempo muito bom de aprendizado, de comunhão, de entender o que Deus tem para as nossas vidas. Muitas vezes você não vai entender, você não vai nem compreender, mas nós precisamos agradecer os problemas. Agradeça, meus irmãos, olha aqui, presta atenção, agradeça as pessoas que vêm para te confrontar. Viu? Agradeça os malas da sua vida. As malas grandes, os malas pequenas, ou qualquer um. Agradeça aquele que quer te ver mal, agradeça a ele, a ela, fala obrigado, você está me promovendo a eu orar mais, você está me promovendo mais a buscar a face do Senhor, você está me promovendo mais a eu chorar diante de Deus, você está me promovendo mais a crescer, porque eu melhoro quando acontece tudo isso, eu melhoro quando nós somos confrontados, agradeça. Porque se nós só tivermos nosso lado, vamos pensar mais como uma igreja, se eu tiver só pessoas aqui que vai ficar me bajulando, pastor, ai que lindo, ai que coisa boa, está dando tudo certo, meu irmão, eu vou me acomodar, a gente não cresce mais, não, mas quando tem pessoas que estão nos confrontando em todo o tempo, você é provocado a avançar, você é provocado a falar, eu vou melhorar, você é provocado a falar, eu não vou ficar parado nesse tempo, eu vou ser provocado a caminhar, amém, igreja? Tudo faz parte do tempo do Senhor. Glória a Deus. Maria, quem está lá? A Mari? Põe para mim em 2 Coríntios 12, 7, por favor. Pode acompanhar comigo lá, meus irmãos. Acompanha na tela aqui. 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 12
segundo os Coríntios 12, versículo 7, nós vamos ler até o 10. Acompanhem comigo lá, a Bíblia fala de Paulo, meus irmãos, e o espinho da carne dele, eu vou explicar. Ele diz assim, ó: ainda que eu tenha recebido revelações tão maravilhosas. Paulo estava falando que ele viu, Deus levou ele até o terceiro céu, meus irmãos. Ele teve uma visão extraordinária da glória do Senhor, da presença de Deus, algo que Deus não tinha revelado para ninguém, Deus revelou para ele, foi algo extraordinário, diferente de tudo que alguém podia ter recebido de revelação. Mas olha o que ele fala, Paulo era um homem de Deus, amém, meus irmãos? Olha, né, tem diversos livros aqui no Novo Testamento, mas o que ele fala? Ainda que eu tenha recebido revelações tão maravilhosas, isso que eu expliquei, portanto, para evitar que eu me tornasse o quê? O quê? Arrogante, que é o que nós normalmente nos tornamos quando nós começamos a crescer muito. Mas ele fala, ó, foi-me dado um espinho, eita, acabei de quebrar alguma coisa aqui. Foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro do quê? Satanás, para me atormentar e impedir qualquer... Às vezes Deus permite, meu irmão, acontecer certas coisas, você sabia? Porque o compromisso de Deus não é com a nossa bênção, com o nosso projeto aqui de vida nessa terra, não. O compromisso do Senhor é com a nossa vida para a eternidade, amém? Continua lá, por favor, Maria. Em 3 ocasiões supliquei ao Senhor que o removesse. Ele estava com raiva também. Oh Deus, que história é essa de sofrer? Mas olha o que ele fala. Mas ele disse, olha o que Deus disse para ele. O que Deus disse para ele? A minha graça é tudo que você precisa. Meu poder opera melhor aonde? Quando você é podado, meu irmão, quando você é cortado, o poder de Deus opera melhor na sua vida, aleluia. Está lá, portanto, olha que Paulo fala, meu irmão, é Paulo, não é o Gustavo, portanto, agora fico feliz de me orgulhar de minhas fraquezas, para que o poder de Deus opere por meu intermédio. Olha o 10, que maravilhoso, por isso aceito com prazer, fraquezas e o que? Insultos, privações, perseguições e aflições que sofro por Cristo. Vamos falar todo mundo no 3? 1, 2, 3, pois quando sou fraco, então é que sou forte, aleluia, glória a Deus, quando sou fraco, é aí que eu sou forte, aleluia. Paulo, meus irmãos, foi podado por Deus, insultos, privações, tormentas, humilhações, ele diz tudo isso, eu entendi que faz parte do processo de Deus. Paulo estava, meus irmãos, enraizado na videira verdadeira, e esse processo fazia parte, o espinho da carne foi Deus que autorizou, mensageiro de Satanás. Tem muito mensageiro de Satanás, às vezes, nas nossas vidas, não tem, meu irmão? Que só pode ter vindo de Satanás mesmo, que você fala. Tem muito. Aí você vai falar, Senhor, eu me alegro agora, Jesus. Porque é a vontade do Senhor. É o tempo de Deus. Tudo faz parte do processo da poda, porque quando eu penso que eu sou fraco, é aí que eu sou forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Continua, papai, o tempo do Senhor, o choro está hoje, se alegre, porque, meus irmãos, é o tempo de Deus, está fazendo parte do processo do Senhor, aleluia. Não queira, meu irmão, no tempo da poda, ficar se justificando, sabe, as pessoas que apontam o dedo para você, que você se perde muito tempo, você fica muito preocupado pelos acusadores, por aqueles que estão falando, meu irmão, o Jesus foi aquele que viveu o tempo de poda de Deus, ele não teve pecado, mas acusaram ele de todo tipo de pecado, até de demoniado.
Meus irmãos, ele nunca pecou, mas ele levou sobre si todos os nossos pecados, ele carregou a cruz, meus irmãos, ele mesmo não querendo aquele momento de dor, de sofrimento, ele fala aquilo que eu declarei agora há pouco: Senhor, que seja feita a tua vontade, não a minha, seja muito maior a tua vontade na minha vida. Ele, meus irmãos, é o maior exemplo, que no tempo, meus irmãos, da poda, não fique preocupado se justificando: mas por quê? Por quê, Senhor? Parece o livro de Jó. Jó e seus amigos, o que a Bíblia relata? Os amigos dele começaram a acusar: você está pecando. Jó, olha, Deus não está se agradando. Jó, se arrepende, Jó, você fez alguma coisa com a sua família, Jó? Não, Jó, preste atenção, Jó, você é um desgraçado, você vai ter que morrer, porque de você não sobra mais nada. Cuidado com os acusadores. Jó, meus irmãos, ele recebeu a bênção de Deus, depois que Deus tratou com ele, tudo fazia parte do processo, amém, meus irmãos? A Bíblia fala depois do capítulo 42, que tudo que Jó tinha, Deus deu em dobro. Mas ele foi abençoado, ele recebeu a restauração completa quando? Quando ele ora pelos seus amigos. Amigos, sei lá. Não se preocupe se as pessoas estão te acusando, estão falando, estão jogando na cara, estão apontando o dedo. Fique firme na vontade do Senhor para a sua vida. Fique firme hoje, minha irmã, para o tempo que Deus tem para você hoje. Viva esse tempo com alegria, com disposição, crendo que foi Deus que te chamou. Hebreus capítulo 12, versículo 2 diz assim, não precisa abrir: mantenhamos o olhar firme em Jesus. Aonde tem que estar o seu olhar? Jesus. Por quê? O líder e aperfeiçoador da nossa fé. Aleluia. Por causa da alegria que o esperava. O que era alegria? De ele cumprir o propósito que ele veio, para resgatar os pecados. Por causa da alegria, ele estava sofrendo, meu irmão, mas tinha uma alegria nele, porque maior era a esperança dele. Ele suportou a cruz sem se importar com a vergonha. Agora, ele está sentado no lugar de honra, à direita do trono de Deus. O segredo é estar ligado na videira verdadeira, amém, igreja? Você tem dado frutos? Preguei 40 minutos para te perguntar: como é que estão os seus frutos? Só tem 2 tipos de galhos, ou ramos: o que dá fruto e o que não dá fruto. Gastei 40 minutos aqui, meus irmãos, para atrair a atenção de vocês, para fazer essa pergunta no final aqui, para que você fale com Deus, que você gere resposta. Você tem dado frutos? Pastor, me explica o que é fruto, que agora eu me perdi. Você tem falado do amor do Senhor? Você tem espelhado a graça do Senhor? Você tem sido fiel? Você tem honrado o Senhor? Você tem sido compassivo com as pessoas? Você tem espelhado o amor de Cristo? Amar as pessoas acima de todas as coisas, a Deus, acima de todas as coisas, e as pessoas a qual nós vemos. Você tem dado frutos no Senhor? Você, meus irmãos, as pessoas estão próximas de você, estão sendo beneficiadas dos seus frutos? Porque se você não dá fruto, a Bíblia diz que será cortado. Essa é a grande realidade. Preste atenção aqui em mim, que já vou encerrar aqui já. Depois nós vamos já louvar um pouquinho, tá? A gente pode passar vou falar aqui espiritualmente falando, passar em grandes seminários, cursos, imersão. Meu irmão, você não imagina o que nós já fizemos aqui de cursos, você não imagina o que nós já fizemos aqui de preparo. Nós estamos numa escola fazendo.
A gente está estudando incansavelmente para sempre dar o melhor alimento, para apresentar o melhor, para que Deus possa nos usar. Mas nada disso é comparável ou substitui o tempo da poda de Deus. O tempo da poda de Deus é o tempo do maior preparo nas nossas vidas. É a maior experiência que eu tenho, é a poda, é o nosso melhor ensino. Quando nós somos podados. Por quê? Porque quem que nos poda, meus irmãos? Quem que nos poda? É Deus. A Bíblia diz que Jesus fala que Ele é a videira verdadeira e o lavrador é o Pai. Custe o que custar, esteja onde você estiver. O tempo melhor é estar na presença de Deus, amém, meu irmão?